Segunda Reis 19. Ezequias consulta Isaías. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias, este dia é de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor, teu Deus, terá ouvido todas as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhe disse: Dizei isto a vosso senhor. Assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. A carta do rei da Síria. Voltou, pois, Rabsaqué, e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já havia retirado de Laquis. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei de Etiópia, se dizia: Eis, saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezef, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Sepharvaim, de Ena e de Iva? A oração de Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclinai, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar ao Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. O profeta conforta a Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel, por meio dos teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, aos mais interior do Líbano. Deixarei abaixo os seus altos cedros e seus ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar,
Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas já desde os dias remotos e tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso os seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo e a erva verde e o capim dos telhados e o cereal queimado antes de emudecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeei e colhei e plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima, porque de Jerusalém sairá o restante e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. A destruição do exército dos assírios. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque,